Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de HTML. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de HTML5. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e vamos dar continuidade à criação da página de especificações do seu curso de HTML5, criando a imagem e o iframe para o texto flutuar do lado da imagem. Se você se lembra, na aula passada a gente trabalhou na construção do arquivo googleglass.html, onde a gente colocou os estilos, as imagens, ficou tudo formatadinho, pronto para entrar na parte do conteúdo das especificações do seu site de Google Glass. Então vamos ver agora como é que a gente vai preparar o outro arquivo, que é o arquivo specs.html, para poder receber esse conteúdo. Então nós paramos nesse ponto. O arquivo que foi gerado na aula passada, só para relembrar, foi esse aqui, onde nós temos os conteúdos separados por um espaço, que foi uma margem abaixo de cada artigo. E esse arquivo já está preparado para poder entrar aqui no nosso site principal, na área de especificações. Mas antes vamos começar a arrumar a área de especificações aqui. Se você se lembra, nós temos aqui na página Home duas colunas. Então eu vou ter uma seção para o lado esquerdo e um aside para o lado direito. Na área de especificações, nós não vamos ter duas colunas. Apesar do que parece ter, nós não vamos ter colunas à direita. O que nós vamos trabalhar é com uma imagem e um iframe. Antes de mais nada, vamos voltar ao nosso editor de código e abrir alguns arquivos que nós vamos utilizar nessa aula. Os arquivos que eu vou precisar são o specs.html, na pasta CSS, o estilo CSS, e por questões de referência, vou abrir também o arquivo index. Vamos vir aqui no specs.html e nós temos a div interface, temos o header, e aqui embaixo, se formos ao arquivo index.html, logo após o header, nós temos uma seção corpo. Essa seção corpo é o que faz dividir lateralmente. Se nós formos ao arquivo estilo CSS, nós vamos ver a configuração de section corpo para ficar apenas com 500 pixels de largura. Então, eu não posso utilizar uma seção com o nome corpo, senão ela vai ficar fina, com 500 pixels e flutuando à esquerda. O que nós vamos fazer aqui é criar uma seção. Logo após o header, nós vamos delimitar toda essa seção, todo esse texto que eu selecionei. Vou utilizar Ctrl+T ou Command+Option+T, se você usa o Mac, e vamos dar um surround. Aqui, nós vamos criar uma section. Essa seção vai abrir aqui e vai fechar logo após a imagem. O identificador dessa section vai ser corpo full. Vamos deixar como corpo para você ver o resultado que vai acontecer. Atualizando, não é isso que eu quero. Tá vendo? Ele dividiu em duas colunas, não é esse o resultado que eu quero. Isso porque corpo é um ID para uma section que foi definido no CSS anterior. Nós vamos, então, criar um corpo full, que é um corpo que vai ocupar toda a porção horizontal da página. Salvando e atualizando, agora você vê que corpo full vai ocupar tudo. Isso porque nós ainda não fizemos nenhuma configuração nele. A partir daqui, nós temos as configurações de breadcrumb, título principal, subtítulo e a data de atualização. Se você prestar atenção, é a mesma configuração que fizemos no arquivo index. Então, eu vou replicar toda essa configuração. E aí, nesse caso, basta você replicar o que você fez no arquivo index para o arquivo specs. Eu vou mostrar uma dica de como fazer isso de uma maneira rápida, mas volto a dizer o seguinte: enquanto você está aprendendo, a melhor maneira é digitar o código. Eu vou mostrar uma técnica para caso mais na frente você precise copiar e colar utilizando a mesma formatação. Basicamente, o que eu vou fazer é abrir o arquivo index, vou pegar toda a configuração, desde o artigo até o /header, eu não vou poder esquecer de fechar o artigo no final, vou vir aqui no arquivo specs.html e antes do título do specs, eu vou colar esse artigo todo. Agora, basta que eu pegue o Glass especificações, que é o meu breadcrumb, dê Ctrl+X ou Command+X no Mac, Ctrl+V ou Command+V. E vou fazer isso para cada um deles. Vou remover meu título principal,
o por Gustavo Guanabara está igual, e o atualizado em 1º de maio, aqui está 23 de abril. Então essa página foi atualizada mais cedo, então copio e cola aqui. Feito isso, eu posso remover todo o resquício que eu tenho de código, não se esquecendo, aqui no final, antes do /section, eu tenho que fechar o article, que foi o article que eu abri aqui em cima. Vou transformar isso aqui num parágrafo, vou fechar /p no final da linha. Vamos salvar, e essa é a configuração do meu especificações, atualizando, agora eu já tenho ele arrumadinho. Viu como é fácil? E tudo é uma questão de planejamento. Se eu criar um arquivo CSS com um estilo definido de forma organizada, eu posso utilizar ele em qualquer outro documento. Nós já vimos como faz isso. Isso é lá em cima na área link. Então, utilizar o mesmo ID para objetos que vão ocupar o mesmo espaço dentro de um site é uma coisa muito útil. Vamos dar continuidade agora carregando a imagem do óculos. Vamos vir aqui no código e aqui entra uma imagem, eu vou remover essa referência, só serviu para você saber o local exato onde a imagem vai entrar. E aqui eu vou criar dentro do meu artigo uma outra seção, que eu vou chamar de conteúdo. Mais uma vez, falando sem acentuação alguma. Nessa seção, eu vou ter duas coisas, uma imagem e um iframe. Minha imagem, eu vou carregar com img src. Está dentro da pasta imagens o arquivo glass esquema marcado.jpg. Vamos salvar e ver se ele vai carregar a imagem. Está carregada. A outra coisa que eu vou fazer é carregar o conteúdo aqui na lateral. Para isso, eu vou criar um iframe. Vou colocar seu src ou source para o arquivo googleglass.html. Todo iframe tem que ter /iframe. Mas a parte de dentro eu vou deixar em branco. Então, eu abro a tag, configuro e já fecho a tag. Vamos salvar e atualizar. Nota que agora eu tenho o óculos e um iframe que carregou exatamente o arquivo que eu quero utilizar na lateral. É claro que tudo está muito bagunçado ainda, mas agora você já entendeu como é que faz para eu carregar uma imagem e um conteúdo de um outro documento na lateral. Eu posso utilizar isso criando colunas, ou, se esse conteúdo estiver localizado em outro arquivo, eu posso utilizar um iframe. Vamos fazer algumas configurações nesse iframe. Para isso, vamos dar um nome e um ID para ele. Todo iframe tem que ter um nome, então nós vamos dar um name para ele. Esse name vai se chamar janela. Você só vai entender para que serve esse name na próxima aula, quando nós formos criar links personalizados. O ID, que vai servir para nós configurarmos nas CSS, eu vou chamar de framespec. Vamos salvar e começar a trabalhar no arquivo de estilo. E aí, eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Esse meu documento de especificações tem componentes que só vão existir nesse documento. Eu não vou ter um frame specs em outro documento do meu site, já que ele foi planejado e eu sei que eu não vou precisar utilizar mais nenhum iframe. Então, colocar a configuração de CSS dentro do arquivo estilo CSS é sobrecarregar ele. Então, por exemplo, eu tenho o meu site com 300 páginas, se eu for utilizar um componente para uma determinada página, formatar esse componente dentro do seu arquivo CSS principal é fazer um gasto muito grande de espaço sem necessidade, pois essas configurações vão ser carregadas em todas as páginas, mas eu só vou precisar dessa configuração em uma delas. Então, o mais confortável aqui nesse caso é criar um arquivo CSS separado. Eu já criei esse arquivo CSS e você tem lá na pasta CSS do seu pacote que você baixou o arquivo specs.css. Vamos abrir ele. Então, como eu disse, eu tenho aqui o arquivo specs.css que está no seu pacote que você baixou dentro da pasta CSS. Vou abrir esse arquivo, ele está em branco e ele vai ser um novo arquivo CSS que eu vou carregar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é configurar o char7 para o TF8 e não ter problema nenhum com a acentuação. E vamos fazer o seguinte. Aqui, eu vou fazer as configurações do que se refere aos objetos que estão apenas no arquivo specs.html. O primeiro deles é a minha seção conteúdo, que eu acabei de criar. Essa seção conteúdo vai ter largura de 1000 pixels, diferente daquela que tinha apenas 500, que eu já mostrei para vocês, e vai ter as margens automáticas. Isso é, o conteúdo vai ficar centralizado na tela, independente do espaço que ele ocupe. Vamos fazer agora
com que esse documento specs.css seja carregado no arquivo specs.html. Vamos até a área de head, não confunda head com header, e vamos criar mais um link. Esse link vai ter Hell Style Sheet e o meu href vai ser, na pasta CSS, o arquivo specs.css. Vamos salvar, atualizar e vamos fazer agora as configurações do tamanho do frame. Voltando aqui no Specs, vamos configurar o meu iframe, que tem o ID FrameSpec. Vamos colocar uma largura nele de 400 pixels e uma altura de 280 pixels. Salvando e atualizando, agora eu tenho o conteúdo posicionado na lateral, exatamente como eu tinha planejado anteriormente. Se por acaso você botar uma largura muito grande, por exemplo aqui, uma largura de 700 pixels, o que vai acontecer é que o seu documento vai quebrar. Isso é, o texto vai vir para cá para baixo. Então você tem que organizar um tamanho necessário para caber aqui. Eu vou botar 380 para ficar um pouco melhor. Outra coisa que nós vamos fazer é remover a borda com border none. Atualizando, ele removeu a borda. Para remover a visualização do conteúdo, vamos também utilizar uma configuração de overflow hidden e para complementar, vamos fazer uma configuração de WebKit, de iframe, FrameSpec, dois pontos, sinal de menos WebKit, sinal de menos scroll bar. Vamos colocar display none. Salvando e atualizando, ele escondeu as barras de rolagem. Essa configuração de overflow hidden não vai funcionar em todos os navegadores, mas ele vai evitar que a rolagem aconteça. Por exemplo, aqui, vou abrir o arquivo specs.html no Firefox e você vai perceber aqui que eu não consigo fazer rolagem no documento. Mas você vindo aqui no Google Glass, você consegue fazer essa rolagem. E é como eu sempre disse, enquanto os navegadores não se adaptarem todos aos novos padrões de CSS3 e de HTML5, nós teremos problemas como esse que eu acabei de apresentar, onde determinado recurso funciona em um navegador, mas não funciona em outro. Se o não funcionamento de determinado recurso for comprometer a estrutura do seu site, simplesmente tente fazer isso de uma outra maneira e não utilize essa técnica, pelo menos por enquanto. Então chegamos aqui à configuração que nós esperávamos para essa aula. Na próxima aula, veremos como criar mapas para essa imagem e transformar essas áreas vermelhas em áreas sensíveis ao clique. Então, quando eu clicar aqui, esse documento vai rolar imediatamente para uma posição específica do documento do Google Glass. Interessante o funcionamento dos iframes, né? Então, na próxima aula, a gente vai dar continuidade mostrando como interligar essa imagem a esse iframe. Não se esqueça que as nossas aulas saem semanalmente e clicando aqui, você se inscreve no canal. Clicando na engrenagem do lado do inscreva-se, você pode configurar para receber um e-mail sempre que tiver vídeos novos no canal do Curso em Vídeo. E é isso que eu recomendo e é isso que eu peço. Clica aqui, se inscreve, coloca para você receber as atualizações por e-mail, que você não vai perder nenhuma aula de nenhum curso que a gente criar no site do Curso em Vídeo. Clicando aqui, você vai ter acesso a todas as aulas do curso de HTML organizadas em capítulos, com tudo organizadinho, tudo bonitinho, para você ter uma referência agora e no futuro, sempre que você precisar relembrar algum ponto do seu curso de HTML5. Então é isso, eu queria agradecer muito às pessoas que estão dando joinha no vídeo, que estão comentando, deixando suas dúvidas. Eu, pessoalmente, leio todas as mensagens e tento responder todas elas. E eu queria pedir para você continuar fazendo isso, compartilhando os vídeos com seus amigos, mostrando para as pessoas que a gente está criando um conteúdo gratuito, mas de muita qualidade. Qualidade maior até do que muito curso pago. Então eu conto com a ajuda de vocês sempre. E uma maneira mais próxima de entrar em contato e tirar suas dúvidas de maneira personalizada é acessando a nossa página do Facebook, em facebook.com/cursos em vídeo. Então, vai lá, manda uma mensagem privada, assim que der a gente responde lá. Se eu puder, eu mesmo respondo, se não, um dos integrantes da nossa equipe vai dar uma mãozinha para você. Então, um grande abraço, estude, pratique, na próxima semana a gente se vê.
Posso dar aula?